Faz um café para mim, por favor. E é isso aí, pessoal. Félix aqui, falar um pouquinho para vocês sobre o aplicativo da Turo. Turo, para quem não sabe, é um aplicativo dos Estados Unidos, americano, que funciona super bem. Seria mais ou menos um Airbnb de carro, né? Então, quem já conhece o Airbnb, que você coloca o seu imóvel para locação, nos Estados Unidos tem um aplicativo chamado Turo, que faz exatamente a mesma coisa com carros, né? Então você pode ter um carro seu de uso, um carro para fins de investimento, que a gente vai falar agora na sequência, como é que funciona essa parte de investimentos. E você pode colocar o seu carro na plataforma e aí você consegue, de repente, ajudar com despesa ou você consegue também rentabilizar um dinheiro com esse carro, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona. Tem muita gente que me pergunta a fim de investimento nos Estados Unidos, o que pode ser feito para quem não é residente, para quem é brasileiro e quer de repente investir um dinheiro, alguma coisa, em alguma coisa segura, de um modo de dizer, é seguro. E obviamente, como todo negócio, não adianta lá você colocar, investir dinheiro e esperar que você fique milionário da noite para o dia. É um negócio que sim serve para investimento, serve para quem está morando até nos Estados Unidos, para quem mora e quer realmente ter mais alguma renda, ou para quem quer ter um carro diferente, um carro importado, um carro esportivo, um carro exótico, e aí acaba ajudando nessa despesa, né? Nesses custos, tá bom? Então, vou falar um pouquinho para vocês de como é que eu entrei nesse business do tour. Tudo começou quando minha mãe mora nos Estados Unidos, né? E aí eu sempre quis ter a oportunidade de ter alguma coisa nos Estados Unidos para ganhar dinheiro e, obviamente, para que ela, né, tenha melhores condições de viver lá, visto que o que ela ganha hoje de aposentadoria, ela já é aposentada, é em real. Então, se você converter hoje 5,5, a gente está falando que R$ 5.500 equivalem a US$ 1.000. E aí US$ 1.000 uma pessoa não vive nos Estados Unidos bem, né? Então, assim, eu cheguei numa conclusão que seria interessante ter um business nos Estados Unidos onde você tivesse um baixo investimento, e pudesse aí também ver um pouco mais de dinheiro. Muita gente vai e fala que é o melhor negócio do mundo, você vai ficar rico, que você vai ganhar em dólar. Tem várias empresas hoje que fazem administração de carros do Turo, né? Que pegam esses carros, que foi através aí até que eu meio que entrei nesse business, que pegam, oferece para você, olha, você compra um carro, você deixa comigo a fins de investimento, assim como tem pessoas que investem em imóveis, que compra e deixa lá para alugar, você também pode comprar o carro e você pode deixar comigo para alugar e aí você vai ter uma rentabilidade, você vai ter uma renda em cima disso daí que, que vai te gerar, né, uma, uma renda de valores, legal? Só que assim, entrei nesse business com acreditando nisso, e aí realmente eu vi que foram outras coisas, e é muito diferente dessas promessas aí que o pessoal que administra esses carros, principalmente brasileiros, existem brasileiros, americanos, mas principalmente brasileiros, que é onde os brasileiros têm acesso, pessoas brasileiras que fazem esse tipo de serviço, prometem, né, que você vai comprar um carro de 30 mil, 40 mil, US$ 50.000 e você vai ver limpo, tirando todas as despesas de depreciação, desgaste, seguro, enfim, de todos essas despesas, você ainda vai ver lá 1.500, 2.000, US$ 3.000, sei lá. Cada um fala uma coisa e cada coisa é uma coisa. Mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês da grande realidade que você investir nisso, né? Você investir num carro nos Estados Unidos, porque muita gente quer ter um carro investido lá para, putz, eu viajo muito para os Estados Unidos, seria legal ter uma Porsche, seria legal ter um carro meu que eu posso usar do meu estilo, do meu gosto, que eu posso deixar do meu jeito, eu quero colocar uma roda, eu quero ter um carro diferenciado, enfim.
Então, para quem quer ter um carro disponível o dia que for visitar realmente os Estados Unidos, pessoas que viajam com grande frequência, tem muita gente, inclusive, que tem casa, muito brasileiro que tem casa, não tem carro nos Estados Unidos, e essa plataforma acaba ajudando, porque a pessoa que tem o carro, que não tem carro nos Estados Unidos porque não quer ficar pagando seguro, não quer ficar com as despesas do carro, prefere alugar o carro lá, acaba sendo até mais vantajoso, porque daí você compra o carro, você fica com o carro na sua casa enquanto você não está usando, você pode deixar, né, alugando no aplicativo, ou você pode também alugar um carro pelo aplicativo, que é muito mais barato do que alugar diretamente numa agência de carro, né, de locadora. O que acontece? O problema mais comum de se acontecer é o seguinte: as pessoas acham que vai comprar o carro, já vai ver dinheiro e está tudo certo. E nos Estados Unidos não funciona bem assim. Todo mundo sabe que é difícil ganhar dinheiro nos Estados Unidos, não é fácil, né? Apesar de todas essas promessas, se fosse a coisa mais linda do mundo, qualquer um comprar um carro lá e aí já vai e já começa a ver 1.000, 2.000, 3.000 dólares por mês, não é tão simples assim, tá? Então, a minha ideia aqui é passar um pouquinho mais da veracidade do negócio, como é que funciona e como é que não funciona. Quando um amigo meu me convidou para entrar nesse mundo, nesse meio aí de carros, de locar carros, né, para pessoas que você nunca viu. Para quem não sabe, eu já trabalho já com locação na parte de barcos aqui no Brasil. Então é uma mistura do que eu trabalho, que é locação de barcos com carros. Então eu também trabalho com compra e venda de carros e trabalho com a parte de instalação de acessórios de carros. Então eu tenho um conhecimento grande, né? Querendo ou não, eu tenho um grande conhecimento com carros, parte de montar alguma coisa, desmontar alguma coisa, de manutenções, de acessórios, do que pode ser feito, do que não pode. Inclusive eu comecei a minha empresa quando eu tinha lá meus 16, 17 anos que eu comecei a mexer com carro. Então assim, eu tenho um pouco de noção de mão de obra. Então se precisar fazer alguma coisa que em vez de eu levar numa loja, precisa colocar um rastreador no carro. Você vai levar em qualquer loja nos Estados Unidos é 500 dólares para colocar um rastreador. E eu coloco um rastreador. Em questão de, sei lá, meia hora eu coloco um rastreador. Então, assim, são coisas que para mim compensa. Mas dependendo, se a pessoa não tem conhecimento nenhum com carro, só gosta de carro e quer comprar um carro, às vezes compra emocionado e vai e deixa na pessoa para cuidar. Olha, precisa pôr um rastreador. Aí vai lá e gasta 500 dólares de mão de obra para colocar um rastreador. Precisa trocar o pneu. Tudo nos Estados Unidos, o pneu é barato. Você compra pneu, que eu acabei de comprar até um pneu 20 para uma Porsche, para essa Porsche aqui da tela que eu estou mostrando. Eu vou trocar as rodas dela, então eu comprei lá pneu 20 a 150 dólares, pneu novo, zero. Então é barato o pneu. O problema é para trocar esses pneus, né? Então tudo que é relacionado à mão de obra nos Estados Unidos é muito caro. Então não se iluda com essa parte de o pneu é 150 dólares, é barato. Vou alugar um carro desse aqui. Hoje a gente aluga Porsche por na média de 190 dólares por dia. Deixa eu até abrir o calendário dela aqui. Vamos lá. Então a gente deixa aqui pré-estabelecido a alocação da Porsche, 190 dólares por dia na média, né? Ela está até alugada aqui, nesse período. É um carro que a Porsche em si é um carro que aluga muito em cima da hora, então normalmente aluga de final de semana. Depois eu vou explicar para vocês também por que eu comprei esse carro. Tem outros carros, a Maserati também é um carro que é novo aqui nosso catálogo de carros, porque tinha uma Macan que deu PT, um cliente deu PT e aí colocamos essa Maserati Levante no lugar. E é um carro também que acaba alugando um pouco em cima da hora, né? Coisa de 2, 3 dias antes, ela acaba alugando. Os carros que mais alugam a longo prazo seria a Suburban ou até mesmo o Mustang ou o Cherokee Large, que a gente tem que são 6 lugares. Acaba alugando mais para frente, né? Mas vamos lá. Voltando à parte dos custos, né? Então, todos esses custos as pessoas não falam, não explicam como é que funciona, e aí acaba que você entra numa furada, né? Porque você acaba investindo um valor em dólar, então pode ser um valor à vista que poderia estar num banco, rendendo lá seus 0,5%, 1%, pelo menos no Brasil, ou você poderia estar colocando ele, aplicando ele em outra coisa, de repente uma entrada para uma casa ou coisa do gênero, né? Então você tem que saber onde é que você pode investir, onde é que vale a pena, onde é que não vale. Legal? Para mim compensa, como eu falei.
porque eu já trabalho com locação, eu já sei como funciona a locação. Quando a gente aluga um barco aqui no Brasil, por exemplo, a gente já sabe que o barco pode voltar com um estofado rasgado, que pode voltar sujo, que pode voltar manchado, que pode voltar com alguma coisa quebrada, uma TV quebrada, enfim. Locação é isso. Locação a gente não sabe para quem está alugando, a gente não sabe se a pessoa vai cuidar, se não vai cuidar, se ela vai prestar atenção no que ela está fazendo, se não vai. Então, assim, locação você não pode ter muito apego também, né? Então, não adianta se apegar muito ao carro e falar, putz, vou alugar, mas voltou uma roda ralada e ficar chateado. Isso aí acontece, faz parte desse business. Então, eu já estou acostumado com locação. Para mim é normal se um carro vir com uma roda ralada, um para-choque ralado, alguma coisa que possa ter acontecido numa locação, e a gente não pode ter esse apego com o material, né? A gente tem que tá pronto para receber o carro de qualquer jeito e arrumar o que tiver que arrumar e fazer o que tiver que fazer. Existem vários seguros dentro da plataforma, que daí eu vou falar para vocês em outros vídeos, mas você tem várias aplicações de seguro. Então, quando você aluga, você está sempre assegurado, você é sempre assegurado, só que tem várias categorias de seguro, né? Tem que você opta pela comissão que você vai dar para a plataforma, que é a partir de 10%. Então, se você alugar um carro por $100, você vai dar $10 para a plataforma. E essa comissão é o que você está assegurando do seu carro correspondente à franquia, né? A usar de exemplo esses 10%, é uma franquia de $2.500 para qualquer carro. Pode ser para Porsche, pode ser para Mustang, pode ser para Maserati. Então você tem uma franquia de $2.500 para dar 10% para o aplicativo. E o que acontece? Se acontecer algum sinistro, abaixo de $2.500, você é o responsável, o dono do carro é o responsável pelos gastos, pelas despesas. Então, ralou uma roda, quanto é para arrumar uma roda? $200 para pintar uma roda. Beleza, $200 para pintar uma roda, a franquia é $2.500, então ou você vai combinar com a pessoa que você alugou, e aí vai da índole, que também a gente vai falar, porque varia muito, né? Quando você aluga uma Maserati, você aluga para um perfil. Quando você aluga uma Porsche, você aluga para um perfil. Quando você aluga um Mustang, você aluga para outro perfil. Então, o perfil das pessoas que alugam influencia muito também em acidentes como esse, que pode ter custos, ter despesas. E aí vai de quem você alugou para você resolver, se não exceder a franquia. Vamos lá, continuando aqui. Como que eu entrei nesse meio? Um amigo meu nos Estados Unidos me convidou, falou, olha, tem uma pessoa que trabalha com o Turo, que ela tem vários carros, cuida de vários carros, e ela fica com 25% do faturamento do carro. Então, se o carro faturar, um exemplo, $1.000 por mês, a pessoa fica com $250 e ela fica encarregada de levar para o aeroporto, de entregar o carro, de receber o carro, de lavar o carro, de, se precisar fazer uma manutenção, levar o carro para fazer manutenção. Então ela fica encarregada de fazer toda essa gestão do carro, e aí você fica com 75% do faturamento das locações do mês, né? Eu achei bem interessante porque a gente começa a pensar, a ver números, né? Então você entra lá no aplicativo e vê um número de um carro. Então você vê lá um número de uma Maserati, por exemplo, né? É $90 a $100 por dia, né? Vou até abrir aqui para vocês o aplicativo. Vamos simular aqui. Eu vou colocar Miami porque tem mais opções. Vou usar Maserati de exemplo porque tem mais opções, né? Para vocês entenderem um pouquinho. Então vamos colocar que eu vou pegar aqui, ó, do dia 20 ao 24, tá? Vamos lá. Então você aqui pelo aplicativo tem como escolher qual. Primeiro você filtra onde que você vai estar, né? Então eu vou estar em Miami desse dia a esse dia. E aí você aqui pode selecionar a marca do carro, né? Então eu vou colocar Maserati para usar de exemplo o mesmo carro que eu tenho lá. A gente tem aqui, ó, Maserati, tá? Tem 33 Maseratis disponíveis nessa data do dia 20 ao 24, tá? E aí vamos usar de exemplo aqui a Levante. Você pode optar pelo ano, pela quantidade de assentos e tudo mais, né? Mas eu vou colocar aqui Maserati Levante, tá? Então deixa eu dar clear aqui, Levante, vamos ver. Levante, a gente tem 14 Levantes disponíveis. Então a gente tem Levante 2022,
que é igual, inclusive, a Levante que eu tenho. Temos 2019, enfim, tem de todos os anos, cores, designs, né? A gente tem design com rodas diferentes. E o grande lance desse aplicativo é esse, né? Que você consegue alugar o carro que te agradar mais, né? E você também não tem aquele problema. Então, quando você aluga numa locadora do aeroporto, por exemplo, você aluga um carro de categoria grande. Aí você está imaginando que vai vir uma Suburban. E aí vem um Kia não sei o que. E não era o que você esperava. Às vezes é a mesma categoria de tamanho, mas não tem nada a ver uma Suburban com um Kia SUV do mesmo tamanho, entendeu? E aí você não fica chateado. Aqui não, aqui você está alugando ou de alguém, ou de uma empresa que cuida do carro de alguém, ou de uma empresa que realmente investiu no aplicativo para ter esses carros, né? E aí você vai ter certeza que é esse carro aqui. Então, se a gente entrar nesse carro aqui, são as fotos exatas do carro, né? Olha só, essas fotos aqui não são fotos de internet, são fotos do carro. Olha só que bacana. Ah, não gostei do interior vermelho. Putz, não quero alugar esse carro. Aí você volta aqui e, putz, eu quero uma preta. Gostei da preta, quero andar numa Maserati preta. Aí você entra aqui e vê se te agrada, se é do seu agrado. Esse carro, na verdade, é até cinza, né? Não é nem preto. Mas vamos lá. Putz, gostei desse carro, achei legal. Tenho desejo de conhecer esse carro, de dirigir esse carro. E aí você acaba alugando por aqui, né? E aí quando você vai ver os valores, você vê aqui, ó, US$ 109 por dia, né? E aí você começa a fazer conta. Um carro desse daqui é 35, 40 mil dólares. Não 2017, né? Um 2022. Usar de exemplo igual a que eu tenho, né? E vocês vão ver uma coisa, vocês vão notar uma coisa. Um carro desse aqui, por exemplo, a diferença é muito pequena, 2016, 17 para um 2022. Às vezes você tem o 2022 no preço de 2016, 17. Então aí que gera outras contas que você acaba fazendo e fala, puta, será que vale a pena, será que não vale? Por quê? Porque um carro 2016, 17 é um preço. O 2022, mesma carroceria, é um outro preço. E aí você aluga quase pelo mesmo preço. E aí entra aquele outro lance. Quem está alugando vai alugar sempre, evidentemente, o mais novo. 2022, 23, o carro que tiver mais novo. E aí sobra os carros mais antigos, né? E os mais antigos vão ficando sempre por último para alugar. Então, se você botar na balança, é complicado de fazer a conta. O que eu posso falar aqui para vocês hoje é dos carros que eu tenho na minha plataforma. Então a gente tem aqui, ó, 129, US$ 100 por dia. Nas médias, né, ó, 2022, vamos lá, US$ 160 por dia. Aqui, esse aqui, 2022 também, US$ 123 por dia. Então quando você começa a fazer a conta, você fala assim, putz, um carro desse de quase US$ 40 mil por mês custa um investimento aí de parcela de financiamento de mais ou menos US$ 700 por mês, né? Então você começa a fazer a conta e fala, olha, se eu alugar esse carro aqui na média por US$ 100 há 20 dias, né? 20 dias alugando US$ 100 são US$ 2.000 por mês. Então você faz aquela conta por cima e fala, pô, a minha parcela vai custar US$ 700 e eu vou ter aí um lucro de US$ 1.300, né? Essa é a conta que todo mundo faz a princípio, mas não funciona bem desse jeito. Legal? Então, quando essa pessoa me convidou para entrar, fiz essa conta meio que por cima e falei, pô, o negócio é da China, do ano, vamos fazer, vou comprar o carro. O primeiro carro que eu comprei foi essa Boxster aqui. Como eu já tenho meu business no Brasil, né? Não dependo disso. O primeiro carro que eu comprei foi essa Porsche Boxster, né? Uma Porsche que eu gosto muito desse carro, então eu acabei comprando para, de repente, a pior hipótese do mundo é deixar lá nos Estados Unidos estacionada na garagem lá da minha mãe e acabou, e problema resolvido, né? Então comecei com ela a pôr no aplicativo. Quando eu coloquei ela, atualmente vão fazer uns 4 meses já, isso aí. Coloquei ela, em questão de algumas horas o carro foi alugado. Já foi alugado, teve uma locação e depois também da primeira locação tiveram outras locações na sequência. Então quando eu vi que o negócio realmente alugava rápido, fácil, né? Eu falei, porra, é um negócio que é bom. E aí na sequência acabei comprando os outros carros aqui. Comprei a Suburban, que são carros dedicados na minha área lá para locação, porque a área de Orlando atende muita gente que viaja em família, né? E aí acaba que é um carro espaçoso. Então todos esses carros maiores, Suburban, Grand Cherokee,
Escalade, enfim, carros grandes mesmo, são os carros que têm alta demanda na parte de Orlando. E acabei comprando um Mustang conversível, porque o conversível na Flórida é o tipo de carro que não pode faltar, né? Por mais que eu esteja em Orlando, eu acho que é um, é um lugar que acaba que você aluga lá em Orlando e o cara vai para Miami, enfim, viagem em casal. A gente aluga bastante para casal o Mustang. É, inclusive eu vou falar depois para vocês da onde vem essas pessoas, que muita gente fala, é brasileiro que aluga, brasileiro que aluga. Cara, eu só aluguei até hoje uma vez para brasileiro, que foi justamente a Macan que o cara conseguiu dar PT no carro, né? Então, foi a única locação para brasileiro que eu tive. Todas as outras foram realmente para americanos que estão de férias ou, enfim, pessoas de outros países, né? Mas vamos lá. Então são carros muito procurados, né? Então os dois maiores aqui, que seria o Suburban e o Cherokee, são carros extremamente procurados para viagem em família. E aí você tem o Mustang, que também é procurado para viagem de casal, o Maserati Levante para pessoas que querem passear e ter um carro diferente. E a Porsche Boxster para quem quer tirar uma onda, né? Normalmente a Boxster acaba alugando mais de final de semana. Dia de semana aluga, mas é muito pouco, é muito raro. Não é um dos melhores carros de investimento, como eu falei, foi um carro que eu comprei para mim, para uso meu. E hoje ele eu pago a parcela dele com o aplicativo, né? Pago o seguro, pago todas as despesas que eu tenho com o carro e sobra um pouquinho de dinheiro, mas assim, não considero que é um carro para investimento. Eu não aconselharia ter esse carro para investimento. Todos os outros carros aqui da minha plataforma, sim, são carros bons para investimento, mas a Porsche Boxster não é um bom investimento, tá bom? Depois eu também vou falar sobre cada carro, o que compensa, o que não compensa. Dando sequência aqui, a gente tem duas modalidades para investir no Turo, né? A gente tem a primeira modalidade, que é você que mora nos Estados Unidos, ou você quer ter um negócio, quer começar um business, quer ter o seu carro, quer colocar na plataforma, quer investir em carro, quer ter um começo de um business nos Estados Unidos. Essa é uma modalidade de investimento no aplicativo. Ou você tem a modalidade de colocar o seu carro em uma empresa que faça essa gestão, essa administração. Então, de repente, você tem um bom crédito nos Estados Unidos para comprar um carro financiado. Os juros nos Estados Unidos de um carro gira em torno de 6, 7, 8%. Né? Se você for estrangeiro, brasileiro, que é o meu caso, inclusive, a gente tem juros aí, taxas de 10%, 11%, 12%, que a gente, como brasileiro, sabe que isso é baixo, né? Então, mesmo pagando todos esses juros mais altos para estrangeiro, aí compensaria de repente você realmente comprar um carro financiado e colocar no aplicativo, que depois a gente vai falar um pouquinho de números, tá? Mas você tem essas duas opções. Você tem a opção de você fazer por conta ou você colocar em alguém para cuidar. E aí eu vou te falar um pouquinho de qual que são, em cima dessas opções, as melhores opções aí para você investir. Se é pagar à vista o carro, se é você financiar, enfim, o que dá para fazer, tá? Falando um pouquinho da minha experiência, a minha ideia a priori era colocar, quando eu comprei esses outros carros, né, que eu vi que a Porsche deu certo, falei, putz, vou comprar os outros carros. Então, na sequência, eu já comprei eu comprei, se eu não me engano, foi o Suburban e o Mustang juntos, né, na mesma loja. Depois, na mesma loja, eu comprei a Cherokee, a Grand Cherokee, tá? E eu tinha comprado a Macan, uma outra concessionária da Porsche. E aí agora eu comprei essa Maserati na Maserati mesmo. Mas aí eu tinha começado com esses dois aqui, porque eram carros que eu acreditei, pesquisei, né? O Futuro, ele tem uma calculadora aqui, ó. Você coloca lá, Orlando, carros de 40 a 100 mil dólares. E ele te dá umas ideias, né, de alguns carros. Ou você pode vir aqui, ó, na região de Orlando, e você pode colocar um carro X. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Chevrolet Suburban. Vamos lá, procurar aqui, ó. Chevrolet Suburban, um exemplo, tá? Então eu coloquei aqui e falei, putz, ó, o carro custa 48 mil dólares. Inclusive esse carro eu paguei isso aí, por volta de 45, 48 mil dólares. Então, não me lembro muito bem. E é um carro que vai me custar por ano de financiamento, né? Você pode ver que o cálculo dele é sempre já com financiamento, tá? Não é assim, você pagou 50 mil dólares no carro e esse carro você vai ter uma renda de X. Não, é sempre com base no financiamento e depois eu vou explicar por quê, tá? 90% do investimento desse aplicativo só vale se você financiar o carro. Eu tenho carro à vista, né? Eu tenho carro que eu paguei à vista, mas são carros com outras propostas de lucro, né?
que eu também vou passar para vocês na sequência. E é isso aí. Dando continuidade na parte dos investimentos, né? Que você pode alugar por conta, você colocar em outro lugar para alugar, enfim, tem várias opções. Você também tem que mensurar que existem custos de despesas do carro, que são as coisas que ninguém te fala, né? Todo mundo fala assim, olha, compra o carro, deixa comigo, eu vou pegar 25% e você fica com 75%, então você vai ter lá uma despesa de $500 por mês, vou usar de exemplo o Mustang, tá? O Mustang eu pago $500 por mês de parcela dele, e é um carro que me deixa aí $1.000, $1.200, $1.300 de faturamento, né? Então eu consigo pagar a parcela, pago algumas despesas, né? Pago, enfim, seguro, pago despesa mecânica. É um carro que eu fiz uma garantia estendida na compra, então, por exemplo, se der qualquer problema mecânico, eu estou coberto dentro dessa parcela. Então, por exemplo, quebrou o motor, quebrou o câmbio, eu tenho garantia disso. Então, para mim não me geraria custos um reparo desse, exceto o custo do carro estar parado, que eu teria que pagar a parcela do mesmo jeito. Então é onde a gente também se preocupa sempre em falar, compra carro novo, compra o carro com menos milhagem possível, com menos quilômetros, né, que a gente usa quilometragem, possível, para que você consiga ter um carro a longo prazo que dure bastante tempo dentro da plataforma, né, dentro do aplicativo, para fins de investimento, tá bom? Então o Mustang, por exemplo, é um carro que eu pago $500 por mês e é um carro que, deixa eu ver aqui, vamos lá, vou entrar aqui, ó, vou filtrar só Mustang. Vocês viram a média de faturamento do Mustang. Então, o Mustang me faturou aqui $1.400, $1.300, $1.087, né? Então, é um carro que entrou aqui para mim em abril, no finalzinho de abril, por isso teve essa renda aqui. Então, depois a gente teve 1.000, 1.300. Então, conforme a gente vai conhecendo o carro, vai conhecendo como que ele aluga, por quanto tempo ele aluga, o período, os valores e tudo mais, a gente vai ajustando o preço até ir melhorando. E aí quando eu chego num topo e começa a cair, eu já sei que é para trabalhar no que a gente conseguiu atingir o máximo, né? É óbvio que existem temporadas, né? Muita coisa tem temporada, porque a gente tem férias, em Orlando principalmente, dependendo da região, mas falando de Orlando, que é a região que eu atuo, Orlando, Miami, tem temporadas, né? Então quando é férias você tem maior demanda dos carros. O bom de Orlando é que você tem o ano inteiro, você tem visita, né? Você tem visita do mundo inteiro o ano inteiro. Então os carros estão quase sempre alugados. O único ruim é que quase ninguém conhece, né, o aplicativo da Tour, exceto os americanos em si e outras pessoas que estão viajando, mas é muito pouco o percentual de gente que conhece. Então acaba que mesmo que tenha uma altíssima demanda em Orlando, por exemplo, acaba que a gente não consegue ter um flat aqui de rentabilidade no ano inteiro. Legal? Mas a gente vai sempre ajustando conforme a demanda. Então, o pessoal nunca passa a realidade, que a gente tem despesas do tempo do carro, né? Então, quando você compra um carro 2022, que é o caso do Mustang, 2023, você vai estar comprando o ano do carro 2023. Esse carro, daqui a um ano, ele não vai valer a mesma coisa que quando você comprou, né? Então, esse é um carro que eu paguei $25.000, o Mustang, nesse ano, né? Eu comprei ele nesse ano, agora, 2025. E é um carro que ano que vem não vai valer $25.000. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos o carro ele é meio descartável, né? Então um carro que já tem seus 6, 7 anos de uso já é um carro que já não vale quase nada, né? Então você compra até BMW, sei lá, 2015 nos Estados Unidos por, sei lá, $10.000, até menos, dependendo do carro, né? Então são carros que depreciam muito. Por quê? Porque a mão de obra é muito cara. Então você vai fazer um serviço num carro, vai trocar um pneu, vai trocar um óleo, vai reparar um câmbio, vai reparar um motor, vai trocar uma coisa simples, uma bobina que queimou, uma bomba de combustível. Tudo isso é barato as peças. Só que a mão de obra é um absurdo. Então você tem um carro que às vezes custa $10.000, fala, putz, top, tô andando num carro de $10.000, um BMW $10.000, que no Brasil custa R$ 200.000. Só que aí você chega na hora de fazer uma manutenção no carro, você vai deixar um rim. Aqui no Brasil você vai trocar um pneu R$ 100, lá R$ 150. Se comprar um pneu na internet, uma roda, 150, R$ 100 você leva numa loja, ele monta, te balanceia e monta no carro.
Agora, você vai nos Estados Unidos, o mesmo serviço vai te custar numa roda $250, né? Então a diferença é absurda, assim, quando gera mão de obra, né? Então ninguém te fala essa parte. E é a parte que eu quero que vocês entendam que existe esses custos que ninguém passa, né? Então, no contexto geral, pessoal, para fechar, para encerrar esse vídeo aí, esse é o primeiro vídeo da saga aí que eu estou fazendo a respeito do Turo. Vou fazer outros vídeos falando de seguro, falando de pagamento, se é melhor comprar à vista, que tipos de carros são bons, dos que eu conheço, obviamente, porque essa calculadora aqui, ela existe, te dá uma ideia, mas é uma ideia que não é precisa. Ela fala uma coisa aqui da Suburban, por exemplo, ó, e a Suburban é o melhor carro que eu tenho hoje em quesito de investimento, muito acima do que está escrito aqui. E eu tenho carros que aqui, se não me engano, a Porsche Macan estava escrito também uma coisa e foi uma coisa outra, totalmente diferente, assim, mas muito longe. Então são carros que realmente você tem que colocar na plataforma e tem que ter a experiência para saber o que você vai fazer ou não. E sempre lembre em consideração que existe, além do desgaste da quilometragem do carro, das milhas, tem o período do carro, né, o ano do carro, que vai passando o ano, vai perdendo, vai depreciando. Tem desgaste dos componentes, né? Então existe desgaste do freio, desgaste da vela, da bobina, da bomba, não sei o que começa a dar problema dependendo da idade do carro, do uso do carro, se tem um uso severo. Você sabe que você vai alugar, a pessoa não vai colocar um combustível premium, então tudo isso daí vai desgastando mais os componentes e vai te gerando custo, né? Então, além da depreciação que você tem, do desgaste das peças, você tem a depreciação do ano do carro, você tem a depreciação da milhagem do carro, que nos Estados Unidos também é muito importante. Não é igual no Brasil, que a gente tem aquela visão na média, né? 100 mil quilômetros é um carro que já está acabando. Não, lá nos Estados Unidos não tem isso, mas é calculado o valor do carro em cima da milhagem do carro, né? Então, se o carro tem 10 mil milhas e o carro tem 100 mil milhas, existe nos Estados Unidos o cliente para os dois carros, não é igual no Brasil. Mas o carro de 10 mil milhas vai valer um X e o de 100 mil milhas vai valer outro X. Entendeu? Então, assim, existe essa depreciação. E quando você está alugando, o carro não vai parar. Quando ele não para, vai te gerando lá mais e mais e mais milhagens no carro, né? E você também tem o custo do seguro. Enfim, todos esses custos, as despesas, tem que estar planilhado, tem que estar certinho para você não ter prejuízo. Legal? Então, eu vou fazer vários vídeos aí, vocês podem me acompanhar, vídeos de acidente que a gente já teve até de IPT, como é que funciona a parte do seguro do aplicativo, como é que eles pagam, quanto tempo demora. Vou falar um pouquinho para vocês de cada carro que eu tenho, o que eu já tive de despesa, o que eu já tive de problemas. Já tive problemas com alguns clientes, vou até abrir aqui na tela para vocês, ó, só para vocês terem uma base. Aqui são reclamações. Olha só, inclusive eu tenho uma reclamação da Maserati em aberto, que o cliente sumiu com um pedaço do carro, acredito que tenham roubado no lugar que ele foi. Ele pagou já, inclusive, para mim, por isso que eu não dei andamento aqui, mas já foi pago. Tive um problema aqui na Porsche, enfim. Teve alguns problemas que eu vou relatar para vocês também nesse decorrer aí do tempo, tá? Desses vídeos, vou falar de cada coisa, o que é legal você ter para você começar. Se você quiser ter um carro a fim de investimento, que perfil de carro que é legal, se é legal um carro de 10 mil dólares, se é legal um carro de 100 mil dólares, 200 mil dólares. Então, vamos lá, eu vou fazendo videozinhos para vocês e vou deixando mais claro como é que funciona cada investimento, cada aplicação e como é que vocês podem fazer. Legal? Dá um joinha no vídeo aí, se vocês tiverem alguma dúvida é só me escrever aqui. Pode mandar um WhatsApp também se tiver qualquer dúvida. Valeu, pessoal!